Cavalheiros, vamos para uma lista extremamente polêmica e que me deu um certo trabalho para montar, porque eu vou entrar talvez uma das jabuticabas brasileiras mais docinhas, azedas e carnudas que nós temos aqui na nossa realidade automotiva brasileira. Estou falando do motor 1.0 e eu fiz duas listas aqui. Eu fiz a primeira lista, que é essa que eu vou apresentar para vocês agora, falando dos melhores 1.0 já inventados no Brasil, e depois, seguindo nesse vídeo, provavelmente o segundo vai ser os piores, certo? E, cara, deu trabalho para fazer essa lista, eu confesso, porque os pontos de partida, os pontos da minha análise, eles podem ser vários. Eu posso analisar em eficiência, em criatividade, em superação de dificuldades técnicas, etc. E eu fiz meio que, ou atributos subjetivos, tipo, qual que era o motor que meu pai tinha na época? Você entendeu? Mas vamos pro assunto direto, vai. Já fiz aqui a seleção de 5 listas, se prepara que o primeiro você não estava esperando. Ou tava? Tava, né? Eu já falo do primeiro há algum tempo aqui no canal. Mas bora para início. Primeiro eu preciso falar da onde surgiu esse negócio de motor 1.0, porque é uma certa jabuticaba brasileira. Acontece que lá nos anos 90, com a reabertura do país ali, com o Collor, né? Foi montada ali em Brasília uma espécie de política desenvolvimentista que trouxe novas regras e incentivos fiscais, leia-se descontos, certo? Para motores que eram fabricados seguindo uma certa cartilha, certo? Ditada pelo burocrata lá de Brasília. E nessa cartilha dizia que o carro ia ter 20% de desconto nos impostos caso a cilindrada do motor fosse menor que 1.0. Os caras podiam ter escolhido qualquer número, 1.1, 1.150, podiam ter escolhido 1.3, podiam ter escolhido 5 litros. Já imaginou se eles tivessem baixado o imposto para 5 litros, meus amigos? Já imaginou a série de motores V12 que o Brasil teria produzido nessa época? Mas não, os caras escolheram 1.0. E aí nasce, ali nos anos 90, um investimento pesado de todas as grandes montadoras, as que já estavam aqui e as que tinham acabado de entrar, né? As francesas, as europeias, né? Acho que só as japonesas não entraram muito nessa furada aqui. Mas todo mundo investiu pesado e ali criou-se, né, uma grande indústria. Porque até então o que a gente tinha? A gente tinha Mille 1 ponto alguma coisa, né? A gente tinha Gol 1.6, a gente tinha o que? Escort 1.6, né? E aí vem essa norma e fala, ó, a partir de 1.0 vai pagar menos, o carro vai ser mais barato. Entendeu? Podia ter sido V12, mas não foi. Mas vamos lá. Então aí nasce ali nos anos 90 ali uma série de famílias de 1.0. Dessas séries de família eu escolhi aqui 5 motores. Foi difícil escolher. Então vamos começar aqui com o primeiro. Porque eles são fabricados até hoje. São fabricados até hoje. E pensa também, né? No Japão a gente tinha os K-Cars. 660 cilindradas. 0.6. Você acha que 1.0 é ruim? É que você não andou no Autozan ainda, meu amigo, pra você entender a questão do equilíbrio, da engenharia, do ápice do automobilismo automotivo mundial. Depois eu vou falar do Autozan, você já conhece. Vamos lá pro primeiro, Guilherme, pare de enrolar. Primeiro dessa lista polêmica, nós temos o EA211 na versão TSI. Sim, cavalheiros, os famosos motores que equipam os Volkswagens que estão escritos ali na tampa 170 TSI e 200 TSI de 3 cilindros e até 1.0 de cilindradas 999 milímetros cúbicos. Volta pro vídeo, Guilherme. É o 1.0 TSI, certo? E por que ele ele está em quinto lugar nessa lista? Primeiro, por causa da sua alta eficiência energética, certo? De 1 litro, tira-se ali em versões de até 130 cavalos, tal, que a gente está vendo aí no mercado. Ele é bicombustível, ele tem um cabeçote de 16 válvulas, tem um sistema de
16, eu falei 16? É 12, porque é 3 cilindros. Então tem um cabeçote de 4 válvulas por cilindro, pronto, e duplo comando, isso é importante, você vai entender quando eu falar do quarto lugar dessa lista. E nós temos ali uma turbina, né, aquecida por um sistema de water cooler extremamente eficiente e conseguiu ser, de certa forma, um motor muito bem sucedido. Venderam milhares de unidades, está em uma gama extremamente ampla de vários tipos de veículos diferentes, de sedãs médios até os carros de entrada como o Up TSI. E por isso que ele ocupa aqui nessa lista, porque de maneira geral, né, seja na sua potência, seja na sua eficiência, seja na sua aplicação, o TSI foi um sucesso de vendas. É lógico que, por ele ser um sucesso de vendas e estar disponível no mercado em massa, né, isso automaticamente vai reunir uma massa de haters que não gostam de TSI ou de Volkswagen e sempre vão ficar apontando o dedo toda vez que eles são ultrapassados ali na Bandeirantes por um TSI bem acertado. Tô errado? O problema do TSI é que ele trouxe uma complexidade que não combina com o mercado de entrada, o mercado de populares, que presume-se baixa renda, presume-se dificuldades de manutenção, né? Trouxe, de certa forma, algumas dificuldades novas para o mercado que até hoje elas não são entendidas, sejam por mecânicos, sejam por donos, ou sejam pela mídia especializada que nós temos hoje. Poucos salvam, diga-se de passagem, eu não sou um deles. Quarto da lista. Em quarto lugar dessa lista, cavalheiros, nós botamos de novo um motor de nova geração, tecnológico, ousado em certos conceitos ali de engenharia, né? Lembrando que todo motor a combustão é uma grande bomba de ar. E você vai medir a eficiência dessa bomba, ou quão boa essa bomba foi projetada, na sua capacidade de admitir ar. É tão simples assim, certo? E esse motor tem versões aqui, eu vou focar só na de 3 cilindros, que aqui tem 1.0, chamado T200 do grupo Stellantis, que você, de novo, vai ver em várias montadoras, você vai ver isso nos italianos, nos franceses, né? Nos americanos, faltou só os japoneses de novo, olha aí, ó. Será que não teve T200 em algum japonês lá da Europa? Às vezes teve, hein? E a gente não sabe, né? Mas tá tudo certo. Bom, esse motor T200, ele é inovador na sua capacidade de gerenciar a entrada de ar para dentro dele. Isso com aquele sistema multi-air. Então, ao contrário do que a gente tinha com a Honda, com o seu VTEC, ou a BMW com o Valvetronic, o sistema multi-air do motor T200 meio que faz um conjunto dos dois. Utiliza a atuação hidráulica e o perfil variável, a atuação hidráulica do VTEC e o perfil variável do Valvetronic da BMW, criando um híbrido, certo? Para alterar o levante de válvula ali na admissão e ainda assim, controlando a entrada de ar do motor. Então, eles conseguem fazer um motor que enche muito bem de baixa, mas de alta também consegue ter bastante eficiência. Consegue fazer um motor que em carga parcial tem um controle fino que nenhum motor com um comando de perfil simples, né, de perfil único, vai conseguir ter, né? E aí, de certa forma, faz com que esse motor tenha números impressionantes aí, com seus 130 cavalos e os seus 20 kgf de torque e bons números de consumo também, certo? Outra coisa que o multi-air é inovador é na sua simplicidade. Ele ainda tem aquele comando simples. Tudo bem, o multi-air é complexo e a gente não sabe como é que ele vai durar no longo prazo e nem se os mecânicos não conseguirem consertar essa geringonça, mas ela funciona hoje, você não pode negar isso. Ela funciona muito bem e ver uma tecnologia do tipo um Valvetronic VTEC num carro 1.0 de entrada é de fato uma ousadia tecnológica, certo? Outra coisa que o multi-air foi muito bem sucedido foi permanecer no sistema de corrente para o seu sincronismo de parte de baixo com parte de cima, certo? Então tomem aí o multi-air. Agora vai dar briga, né?
Os caras do TSI, tá, porque... Vai ver que eu tô fora disso. Eu gosto de motor velho. Então vamos pros velhos agora, porque os próximos 3 é tudo velho. Número 3 da lista. Bom, o número 3 da lista, cavaleiros, nós vamos voltar à nostalgia, ao saudosismo, que é o principal assunto desse canal. Por que será? Porque o dono tá ficando velho, entendeu? E a gente vai voltar para a época gloriosa dos anos 90 e da década do início do século, os anos 2000, certo? E ali não estamos falando não de motores turbinados que duplicam a sua entrega de torque. De fato, assim, ó, A211 e T200, o que eles entregam dentro daquele deslocamento é surreal. Mas houve uma época que os motores entregavam a metade de torque, mas estavam suando ali na esteira, meu amigo. Assim, ó, baldes de suor para entregar a metade da potência, entendeu? Só que eles faziam isso de maneira muito engenhosamente e muito simples, né? Dizem lá o Henry Ford que a perfeição está na simplicidade, ou algo parecido com isso, era a citação do Henry Ford. Aqui eu já fiz em outro vídeo, agora eu esqueci a frase em específico. Mas ali na década de 2000, aqui em terceiro lugar, eu botei o inesperado motor D4D da Renault, que equipou aqui Clio, equipou Marte, equipou alguns Dacias, né? Que a gente recebeu aqui com o badge da Renault. E esse motor 1.0 aspirado de 16 válvulas, aqui é 4 cilindros, mas de comando simples, SOHC, meus amigos, né? Bom, tinha que regular a válvula lá, mas tudo bem, faz parte do métier, né, de um cavalo de alta performance. E aqui ele tinha uma alta performance. O que chamava a atenção no D4D da Renault, que ninguém estava esperando que eu ia botar esse motor nessa lista, era porque ele tinha um comportamento tanto bom do 8 válvulas, que era um motor que conseguia encher, atingia sua eficiência volumétrica em baixas rotações, entre outras palavras, saía com bastante fôlego na hora ali do semáforo, certo? Quando você estava de 1000 a 3.000 RPM, e de 3.000 RPM a 6.000 RPM, ele se comportava mais parecido com um motor de 16 válvulas, certo? Então o D4D, ele na versão High Flex chegou até ali os seus 77 cavalos, aspirado, meu amigo, aspirado, calma, você tá mal acostumado, você já parou para pensar nisso? Não faz 20 anos que a galera andava bem, feliz, com um sorriso no rosto, com 77 cavalos? Para pensar, você está mal acostumado. E o primeiro motor aqui, ou um dos primeiros, que rompeu a barreira dos 10 kg força, entendeu? Ali do 1.0, meu amigo. Isso não era para qualquer um, não. Aliás, os próximos 2 motores dessa lista, o segundo e o primeiro lugar, não romperam essa barreira. O D4D rompeu, entendeu? Então ele era um motor flex no ponto de vista do seu comportamento, da sua eficiência volumétrica. Outra palavra para discutir uma curva de quanto que o motor enche. Ok? Eu não consegui traduzir isso de uma maneira simples. Mas tudo bem, a gente tem mais uns 5 anos de canal para eu chegar nessa explicação aí para todo mundo. Se é que eu já não venho falando de eficiência volumétrica, porque quando eu falo de plenos variáveis nos cabeçotes de Ferraris e AMGs, é tudo a mesma coisa, é o mesmo ar. Segundo lugar dessa lista, cavaleiro, esse daqui eu aposto que algum membro da sua família já teve um carro com esse motor, porque esse motor é uma espécie de Highlander no Brasil. Se o Highlander fosse o quê? Um coelho, talvez, né? Porque o que teve de filho, o que teve de motores com essa genética rodando no Brasil não é brincadeira. Eu vou ler a lista aqui dos dados técnicos. 4 cilindros em linha, 99 centímetros cúbicos, não, 999 centímetros cúbicos, 8 válvulas ou 2 válvulas por cilindro, comando simples no cabeçote, injeção multiponto, aspiração naturalmente aspirado, nada de turbinas, um bloco era de ferro fundido, o cabeçote era de alumínio,
O acionamento do comando era por correia dentada, fácil de trocar, qualquer um sabia trocar essa correia dentada. Potência até 75 cavalos e torque até 9,9, quase foi 10 kgf de metro de torque, certo? Equipou carros como o carro que deu o nome a lenda, a legislação do motor 1.0, o Uno Mille. Lógico, estamos falando aqui do Fully Integrated Robotized Engine, ou o Fiat Fire. Fire, muito mais bonito falar Fire. Sim, cavaleiro, o Fire nunca foi o motor mais potente, nunca mais um motor mais torcudo, nunca mais um motor mais eficiente. Não foi o motor mais engenhoso, mas ele foi um dos motores que mais vendeu no Brasil. Você provavelmente saiu do hospital transportado por um, se você nasceu nesse século. Tô errado? Não tô não. Muita gente nasceu sentindo as vibrações de um belíssimo 1.0 Fire, que era um Highlander. Ele sobreviveu aos péssimos donos que nós temos aqui no Brasil, às péssimas condições de carros de locadora, às péssimas oficinas que fazem o que podem com o que não tinham, mas ainda assim o Fire estava lá com seus 4 cilindros queimando mais ou menos, mas ele ia para frente, meu amigo, e subia aquelas ladeiras lá de ouro preto, lá com aqueles... Sério, era o Highlander, meu amigo. O Fire era um dos motores que resume o espírito aguerrido. O espírito aguerrido seria de farrapos, né? O espírito de peleja do brasileiro. Mas é o segundo da lista. Nós temos o primeiro. E eu deixei ele por último, lógico. Espera que eu vou tomar uma água. Então chegamos ao primeiro lugar dessa lista. E vocês já me vêm falando desse motor há algum tempo aqui nas redes sociais, nos podcasts. E eu sou um fiel defensor. Nunca tive um motor desse. Vamos falar primeiro, porque eu não sou assim. Eu tô sendo saudosista? Sim. Mas não é porque eu tinha, entendeu? Porque sempre vai vir aquele ad hominem. Não, quem que esse cabeludo acha que entende de mecânica, de motor, tal, não sei o que? Eu não entendo porra nenhuma. Mas eu tô passando as minhas impressões, você tá vendo até agora, então talvez eu tenha algum fundo de verdade no que eu tô falando, né? Esse motor, cavalheiros, ele para mim foi o mais bem sucedido dessa família eterna e dessa jabuticaba brasileira, que é o motor 1.0. Eu vou ler as especificações para vocês primeiro. Vamos lá, 4 cilindros em linha, 999 centímetros cúbicos de cilindrada, 8 válvulas ou 2 por cilindro, comando no cabeçote simples, SLHC, alimentação, injeção multiponto sequencial, tudo certo, nada de novo, aspiração naturalmente aspirado, bloco ferro fundido, cabeçote alumínio, acionamento do comando, correia dentada, qualquer um sabia, essa era a primeira coisa que o mecânico aprendia quando ele entrava ali de ajudante, né? Ele ia ver lá o mecânico líder, o mecânico chefe e tal, não sei o que. Vai lá, menino, pega lá o liquid paper e vamos marcar aqui os pontos do comando. Nem que mané liquid paper, trocava ali com o cigarro na boca ali, ó, a chave no bolso da calça ali, o negócio trocava e não dava para sair de ponto, entendeu? Porque era simples demais aquilo, certo? Isso aqui foi a escola de mecânica da maioria dos mecânicos que hoje trabalham no país, tenho certeza absoluta. E nós estamos falando aqui do ápice, né? Porque esse motor ele teve várias gerações, né? Mas aqui foi a sacada de gênio da GM, né? Entendendo as condições do Brasil, entendendo as vantagens energéticas e terrestres que nós temos aqui no país, de combustíveis, de donos, etc. E quando ela fez, né, quando ela trouxe o GM Família 1 para a sua versão VHC,
ou Very High Compression. Não sei por que eles põem nome em inglês, né? Se isso aqui foi uma criação, devia ser compressão alta pra caralho. Entendeu? CAC. Aí ia ser um nome brasileiro. Lembrando também que o Família equipou aqui Celta, Prisma, Classic, Corsa e produziu ali por volta dos seus 78 cavalos e até 9,7 kgf de torque. Teve um gás no final. É tipo aquela soluçada que dava na saída da lombada, da injeção, né? Quando eles botaram 12,6 de taxa e sem fazer nada, utilizando de uma plataforma Família 1 ali, num motor da década de 90, de certa forma até ultrapassado, eles deram uma sobrevida ao Família 1, aumentando a sua eficiência térmica, ou seja, mudando a taxa de compressão, aproximando um pouquinho mais o cilindro ali da ponta do cabeçote, quando ele estiver lá no seu PMS, no seu ponto morto superior. Eles aproveitam um pouquinho melhor da energia da combustão, porque esse espaço entre o cabeçote e o pistão, ele é menor. E aí você aumenta a eficiência do motor. Mas Guilherme, por que não fizeram isso antes? Isso é tão óbvio. Por que a Fiat não desenhou? Por que a Renault não desenhou um motor com uma taxa de compressão de 12,6? Bom, isso é uma boa pergunta que eu não sei responder, mas eu vi ali uma certa ousadia dos engenheiros da GM, né, em utilizar a calibração da central que gerencia um sistema de injeção e ignição do motor flex combustível para fazer essa alteração no ponto e na exigência de carga para quando esse motor estiver utilizando gasolina, certo? Então eles tiram um pouquinho do motor para evitar um cenário que é consequente para quando você aumenta essa taxa de compressão, que é a batida de pino. E na verdade, mesmo assim, todo o GM Família 1 e Família 2 saindo da lombada, né? Você saía de lombada, gatava a marcha, soltava a embreagem, ele fazia... Hã? Não é o ruído clássico de qualquer GM. Eu escutava isso de longe, porque eu tinha na oficina, tinha uma lombada. E aí, assim, na minha primeira oficina, não na Magar, na primeira, tinha uma lombada assim, ó, na rua do lado, e toda hora que eu escutava... Era um GM, velho! Mas assim, ó, cara, outra coisa que tinha era o barulho dos dentes da correia, né, do Família 1, que é clássico, assim, dá um barulho de que assim, só os GM tem esses dois roncos assim, né? São barulhos característicos do projeto e eles falaram assim, bate mesmo, mas tá em baixa carga aqui, se foda. E tá aqui, ó, o meu motor ele é mais eficiente e de fato, mesmo com essa ousadia, numa alteração simples ali do projeto, o VHC foi um motor extremamente bem sucedido, assim como o Fire, de manutenção baratíssima e que para mim ali foi assim um dos auges da nossa indústria. Poderia estar sendo vendido até hoje, tá? Esse motor rodando com etanol bate aí qualquer emissão aí que você pode trazer lá da Europa. Estou chutando números da cabeça, mas eu aposto que com etanol esse motor ele não sofre desses problemas aí de burguês, não, como é que é? De burguês não, é de estrangeiro, de inglês, não é burguês, inglês, né? Que negócio de trazer pro inglês ver, é por aí, certo? Porque nós é Brasil, porra! E o VHC era um dos melhores motores aqui que nós já inventamos. Bom, esse vídeo aqui foi mais para trazer um pouco assim de humor para o assunto, né? Para a trágica indústria que nós tivemos aqui no Brasil, né? Que fez sempre muito com nada. E saiba que esses motores 1.0, eles são assim, a nossa jabuticaba que eu botei no início do vídeo. Esse benefício que o governo deu para o incentivo à indústria, de fato despertou um boom aqui de investimentos, de novos projetos de motores, né? Muitas das fábricas investiram aí para abocanhar esse incentivo fiscal, que iam deixar os carros mais baratos e, portanto,
impulsionar as indústrias, né, e os números de vendas de carro e criar aqueles trânsitos faraônicos que nós tivemos ali na década de 90, inclusive, porque daí todo mundo comprou carro, né? Todo mundo teve acesso à mobilidade e para quem estava em grandes centros urbanos pagou a conta, porque, cara, tinha uns trânsitos ali eu lembro na Consolação com aquele miolo do Maluf ali, puta, aquele é um inferno, cara, e o negócio se estendia até a Marginal Tietê. Era o caos, mano. Até hoje, né? Até hoje, é verdade. É verdade. Não, mas naquela época era pior, cara. Naquela época os negócios eram mais raiz, assim, ó. Eu lembro dos motoristas de ônibus subindo a Rebouças, assim, ó, mano. Os caras se aposentavam com 50 anos, assim, ó, porque não tinha mais joelho e ombro. Dirigindo aquelas Scania. Enfim, não sei por que eu tô falando isso. Retrato do Brasil, você entende? Isso é saudosismo, é isso que você vê aqui nesse canal. E se inscreve aí, considere se inscrever nesse canal para você não perder a lista dos piores, porque eu falei dos melhores. E de fato eu acho que esses motores são melhores. O VHC, como o ápice da eficiência térmica, dá até para melhorar um pouquinho mais, viu? Mas tá bom, 12,6 tá bom, faz gasolina, faz álcool, você tem essa flexibilidade, barato, todo mundo conserta, né? O capex ali da indústria inteira das peças de reposição, tudo já pago. Mas aí algum iluminado resolveu mudar e abraçar leis, enfim, assuntos para outro vídeo. Eu tô devagando muito, né? Considere se inscrever nesse canal.